E se eu te dissesse que as regras para construir riquezas são as mesmas há 4.000 anos? Pois é, elas não estão em planilhas super complicadas, não. Elas estão, na verdade, escondidas numa história fascinante lá da antiga Babilônia. A proposta aqui é a gente mergulhar nessa história e desvendar juntos esses códigos. Olha, tudo começa com essa pergunta aí. Uma pergunta feita por um cara chamado Banzer. Ele era um construtor de carroças, sabe? Trabalhava pra caramba, todo santo dia, mas vivia frustrado, se sentindo pobre. Aí um dia, desabafando com um amigo músico dele, o Kobe, ele soltou essa. É uma questão que ecoa até hoje, né? Aquela sensação de estar correndo numa esteira, se esforçando muito, mas sem sair do lugar. Cansados de não ter resposta, de só reclamar, eles tomaram uma decisão. Chega! Em vez de ficar se lamentando, eles foram buscar conhecimento com quem já tinha chegado lá, o velho amigo deles, Arcade, que era simplesmente o homem mais rico de toda a Babilônia. Eles queriam o segredo, sabe? O mapa da Mira. E o Arcade, como um bom amigo, topou ensinar. A primeira lição que ele passou é assim, o alicerce de tudo. É a pedra fundamental onde toda fortuna é construída. E é um conceito tão simples que parece até óbvio, mas é justamente aqui que a maioria das pessoas escorrega. E aqui está o grande segredo. A primeira e mais importante lei de Arcade. Uma parte de tudo que se ganha é sua, para guardar. E essa parte, segundo ele, não pode ser menos que 10%. Presta atenção, não é o que sobra no fim do mês. É a primeira fatia do bolo. Agora, a sacada genial aqui é a ordem. Pensa só, o normal é a gente ganhar o dinheiro, pagar todas as contas, mercado, aluguel, tudo, e só depois ver se sobrou alguma coisa. A lógica do Arcade vira esse jogo de cabeça para baixo. O primeiro pagamento é para si, essa é a despesa mais importante. Depois, com os 90% que sobraram, a gente se vira com o resto. É uma mudança de mentalidade total na forma de organizar o salário. É claro que guardar 10% fica impossível se a pessoa gasta 110% do que ganha, né? Por isso, a segunda lei é o complemento perfeito da primeira. Tem que controlar as despesas. Isso quer dizer que os gastos precisam caber naqueles 90%. E não se trata de viver passando vontade, mas de fazer escolhas espertas, de saber diferenciar o que é desejo do que é necessidade. E aqui, ó, tem uma armadilha que muita gente cai. Imagina a situação. A pessoa se esforça, consegue uma promoção, um aumento. Qual é a primeira reação? Aumentar o padrão de vida na hora. Um carro melhor, um aluguel mais caro, mais jantares fora. As despesas sobem junto com o salário e, no fim das contas, a capacidade de economizar continua a mesma. Zero. Então, o truque mental que o Arcade ensina é este aqui. Ao receber um aumento, a orientação é simples. Finja que ele não aconteceu. Continue vivendo com o orçamento de antes e jogue 100% desse dinheiro novo direto para as economias e investimentos. É um jeito simples, mas muito poderoso de acelerar as coisas. Ok. Depois de se pagar primeiro e controlar as despesas, o dinheiro começa a acumular. Mas e aí? O que fazer com ele? Deixar parado não é a solução, né? A terceira lei de Arcade é exatamente sobre isso. Colocar o ouro para trabalhar, fazer o dinheiro se multiplicar. Basicamente, existem 3 jeitos de aumentar o capital. A maioria das pessoas só conhece o primeiro: trocar o próprio tempo por dinheiro. Só que o nosso tempo, claro, é limitado. A verdadeira riqueza se constrói na terceira opção: fazer cada moeda guardada virar um funcionário que gera mais moedas 24 horas por dia, 7 dias por semana. É o poder dos juros compostos. Beleza, o dinheiro começou a trabalhar, a render, mas aí surge um novo desafio: proteger essa grana. A quarta lei de Arcade é sobre segurança. Sabe aquela ganância, a vontade de ficar rico da noite para o dia? Ela pode levar a investimentos arriscados, a promessas milagrosas que, na maioria das vezes, acabam em perda total. A prioridade número 1 é sempre preservar o capital. Para a gente entender o tamanho do perigo que é perder dinheiro, vamos a um exemplo prático. Imagina um investimento de 100 moedas de ouro. Aí, ele sofre uma queda e perde metade do valor, uma perda de 50%. Agora só restam 50 moedas. A pergunta é, para voltar para 100 moedas originais, de quanto esse investimento precisa valorizar? A resposta que vem na cabeça é 50%, certo? Mas a matemática, meu amigo, é um pouco mais cruel. E aqui está a resposta que choca. É preciso um ganho de 100% sobre as 50 moedas que sobraram só para voltar para o ponto de partida. Isso mostra, na prática, por que evitar grandes perdas é matematicamente muito mais importante do que buscar ganhos absurdos. E essa sabedoria de 4.000 anos é tão essencial
que é a filosofia de um dos maiores investidores dos nossos tempos. O Warren Buffett resumiu o ensinamento do Arcade nessas duas regras bem simples. Proteger o capital vem em primeiro lugar, sempre. Pois é, essas leis da Babilônia são atemporais, valem até hoje. Mas claro, o nosso mundo é bem diferente. Então, como a gente pode aplicar essa sabedoria antiga no nosso dia a dia? A boa notícia é que a psicologia moderna nos dá umas ferramentas para enganar nosso cérebro e facilitar esse processo. Então, se liga nessas táticas práticas. Em vez de uma mudança radical, o segredo é começar pequeno, aumentar a poupança em só 1% a cada 6 meses. A pessoa mal sente no bolso. Outras dicas são desviar bônus e aumentos automaticamente, criar barreiras para dificultar o acesso ao dinheiro e até transformar a economia num jogo com amigos. São pequenas ações, mas com potencial de resultado gigante. E essa dica de dar nome para as contas, gente, é muito poderosa. É a tal da contabilidade mental. Uma conta poupança é uma coisa vaga, fácil de mexer. Agora, sacar dinheiro da conta Férias em Paris 2027, poxa, parece que a gente está roubando um sonho da gente mesmo. Isso cria uma conexão emocional muito forte com o objetivo. Bom, chegamos ao final da nossa jornada pela Babilônia. Entender todos esses princípios é fundamental, mas como o próprio Arcade diria, conhecimento é só metade da batalha. A outra metade, a que realmente importa, é a ação. É transformar a sabedoria em atitude. E para dar aquele empurrãozinho final, tem uma coisa que a ciência já comprovou. Pesquisas mostram que quando a gente se visualiza como uma pessoa que economiza, que atinge as metas financeiras, isso na verdade reprograma o nosso cérebro. A imagem mental que a gente cria acaba puxando a realidade. Então, a pergunta que fica não é o que eu aprendi, mas sim o que eu vou fazer. Qual vai ser a primeira moeda a ser guardada para si a partir de hoje? Qual vai ser o primeiro passo real para começar a construir a própria fortuna? A decisão é de cada um e a hora de começar é agora.